me chamo Fábio Simões, sou autor do livro Olelê, uma antiga cantiga da África. Também sou fabricante de instrumentos musicais africanos e tenho um programa de iniciação à prática dos instrumentos de origem africana no Brasil, chamado África Sonora. A minha trajetória começou com a fabricação desse instrumento aqui, chamado Imbira, Nhunga-Nhunga, e foi através desse instrumento que eu tive a oportunidade de me identificar, com o meu trabalho, me identificar com a cultura africana, através da música e da fabricação e pesquisa desses instrumentos musicais. A minha trajetória começa mais ou menos com uns 17 para 18 anos de idade, fabricando os primeiros instrumentos musicais para comercializar, E isso se deu porque eu tinha interesse pela música, basicamente, mas não por instrumentos ocidentais, instrumentos comuns, baixo, guitarra, bateria, teclado. Eu tinha interesse, mas eu tinha interesse por essa variedade, por essa diversidade que existe na música e na cultura africana, Mas eu só fui entender tudo isso depois de pisar no continente africano, obviamente. Mas assim, eu, Fábio Simões, sou um pai de 2 meninas, e tem um menino chegando aí até o final do ano, com a bênção de Deus. Vivo disso, da fabricação dos meus instrumentos, das oficinas, de iniciação à prática desses instrumentos, para que as pessoas conheçam um pouco mais dessa pluralidade da música e dos diferentes instrumentos musicais que existem no continente africano. Quando a gente pensa em África, geralmente aqui no Brasil só se pensa em tambor, Então o nosso trabalho vem nessa contramão, trazer também o tambor, mas as referências dos instrumentos melódicos, dos instrumentos de corda, dos instrumentos de sopro. E basicamente a gente está aqui para falar hoje do Ngoni, que é um instrumento que eu fabrico também há bastante tempo. E a gente vai falar um pouco mais na frente sobre esse instrumento maravilhoso que vocês vão estar conhecendo um pouco mais aí já já. Olha eu de volta aqui. Gente, agora especificamente vou falar sobre esse instrumento maravilhoso chamado Kamele-Ngoni, que vocês vão estar vendo já já aí no vídeo. Ele é um instrumento que pertence ao Império Mandinga, ao Império Mandeng, ao grande império do famoso Sundiata Keita. Sim, no oeste africano existe um grande reino que se estendeu desde onde hoje é a região do deserto do Sahel, até a costa atlântica do outro lado do continente, a região da Guiné Equatorial. São os mesmos povos que povoavam aquela região ali, que transitavam por aquela região ali. E é muito interessante falar sobre esse instrumento e sobre essa cultura, porque ali foram desenvolvidas diversas tecnologias sociais que puderam sustentar esse instrumento até os dias de hoje. Você consegue entender da onde surgiu, para que surgiu e como surgiu o uso místico, o uso cultural e fundamental desse instrumento, dessas harpas africanas. O Kamele-Ngoni, ele também é conhecido como a harpa dos jovens caçadores, porque existe um clã, vamos dizer assim, para o nosso melhor entendimento aqui no Brasil. É um grupo social de pessoas que são responsáveis por desenvolver tanto a tecnologia do instrumento, do conhecimento em torno daquele instrumento, mas também de manter a história dele, com o repertório, com a afinação, com a fisiologia, que são os materiais que eles são fabricados. É um instrumento realmente muito especial. Existia um tratado, eu vou estar lendo aqui agora para vocês, um tratado, uma carta, que eu estou lendo aqui esse material, que é muito precioso, que foi divulgado por uma amiga recentemente, e eu vou estar lendo aqui para vocês. Desculpa estar movimentando aqui o celular. É porque essa carta, ela é um tratado, é uma carta de Curucã, e é uma carta um tratado do povo Mandeng, de todos aqueles grupos que viviam sob a égide desse império, E essa carta, ela tem diversos artigos, tem tipo 44 artigos, de formas desse povo se perpetuar, a cultura desse povo se perpetuar. Então, a carta de Curucã,
no artigo 43, ela vai falar de Balafaseque Cuyatê, que foi um grande gênio, um grande genealogista, que é responsável por contar as histórias, tanto dos reinos, quanto das famílias dos reis, ocasiões distintas, falecimento, nascimento, morte, batizado, coisas que deram certo, coisas que deram errado. E o Balafaseque Cuyatê, ele era um exímio tocador dos diversos instrumentos do povo mandinga. E ele foi nomeado, nessa carta, o grão-chefe das cerimônias, principal mediador entre o povo mandengue. Ele está autorizado a fazer piadas com todos os povos de todas as aldeias do seu grande reino mandinga, especialmente com a família real. Olha a importância desse músico, desse conhecedor, desse genealogista, né? Que aqui no Brasil a gente conhece como griot, né? Um nome também vindo da cultura já francesa, um olhar francês sobre aquela função ali na corte, né, do Mansa, do rei do Império Mandinga. E aí, olha o valor desse personagem, né, na sociedade. Ele tem um valor tão importante que ele pode brincar, pode fazer piadas até com o rei, até com a família do rei, né? Essa é uma parte bem interessante da pesquisa sobre esse instrumento. O valor que é dado ao instrumento e ao portador desse instrumento, que conhece também ali todas as magias, todas as afinações, todas as coisas que são necessárias para exemplificar, né, a potência e apresentar, né, a potência e a funcionalidade desse instrumento que é o Kamba-Lingoni.
prática, humilde, aquele ensinamento antigo dos instrumentos, da música, a vibração, a afinação, né, a alegria. Uma coisa que é muito interessante, né, a respeito dos instrumentos africanos, é o lance das afinações, que a gente tem que estar sempre mantendo, assim, à medida do possível, né, trabalhar com material que você possa segurar a afinação dos instrumentos, para que a gente possa desenvolver a musicalidade, né? Não só fazer uma música que fica no espaço perdida, que é bacana também, não se desmerece, né? É uma música também que ela tem seu sentido, tem sua função. É uma música deslocada no espaço assim, ela também tem sua função. Mas como que é legal também você construir uma coisa que você possa depois desenvolver, né? Uma coisa que você possa estar exercitando, praticando, né? Com os instrumentos de origem africana, eles te dão essa possibilidade. Você ter uma conexão assim com um instrumento que seja mais profunda, né? Aprofundada, que você pode buscar essa conexão através da prática, né? Isso é muito legal. Sabendo das afinações tradicionais, né? As afinações que vêm antes da igreja, né? Da interferência da igreja, porque a gente poderia pensar, né? Nesse contexto, até nesse momento, a gente passa por privações, né? De informação. Quando a igreja domina toda a disseminação de cultura, né, a forma de transmissão de conhecimento, com as escolas católicas e tudo mais, as afinações tradicionais, as afinações mais antigas, né, pré-cristianismo, né, movimento cristão de emancipação e tudo mais, se perderam no tempo e no espaço, né? Então, quando a gente encontra uma afinação antiga, quando a gente busca um instrumento, a conexão com um instrumento que tem uma afinação tradicional, né, que a gente costuma chamar, eu não gosto muito dessa palavra, porque o que para mim é tradicional, para o outro pode não ser tradicional, né? Então, mas é muito importante a gente exaltar e trabalhar com essas afinações, né? Conhecer, é muito importante mesmo. Daqui a pouco eu estava vendo o Instagram de um músico etíope, que ele toca um instrumento de uma corda só, chamada massinko, o nome do instrumento. É um instrumento muito interessante, como se fosse um violino, né? Mal falando, assim, mal comparando, mas na verdade ele é feito com uma corda só e tem formato triangular, assim, diferente, sabe? E ali ele consegue tirar toda uma escala com uma corda só. E ele mostra qual é o padrão de afinação do país dele. Olha que interessante, a partir daquele padrão de afinação ali, ele consegue acessar toda a escala ocidental e também a escala que é desenvolvida no país dele, na musicalidade dele, né? Isso é muito interessante, a gente observar a música nesse prisma, né? E que ela também traz a sua particularidade através da sonoridade, né? Das afinações, né? Traz a digital, né? A marca preciosa ali, que é a língua daquele povo, a linguagem daquele lugar. Então, esses assuntos que a gente estava trocando aqui, né, falando das afinações mais cedo, essa coisa também da reconstrução do nosso conhecimento, né, da renovação das ideias do nosso conhecimento. Um assunto bem interessante assim, que eu quero trazer é o fato da gente estar, nesse momento, tendo a possibilidade de desenvolver bastante nossa criatividade, né? Esse instrumento eu fiz ele inspirado numa harpa, em 2 modelos de harpa, chamada Begena, que é uma etíope, um pouco maior que essa, certo? E também na harpa Nyatiti, que é uma harpa de Uganda e Quênia e Uganda. Mas eu fiz com o material brasileiro, né? Fiz com o material daqui. Acho que o que é importante assim, no aprendizado é essa prática, né? Essa relação com o instrumento, essa é uma coisa que a gente estava falando aqui mais cedo, né? Que vai desde o processo de entender a afinação, né? Da onde vem a afinação, como é que é a linguagem daquele povo, né? Por que as afinações às vezes colocam a gente num tempo ou num lugar completamente diferente da música comum ocidental, né? Que é muito convencionada a uma coisa que você já sabe onde vai começar, onde vai terminar, né? E tudo mais. E quando que essa música pode colocar a gente num lugar, né, muito particular, assim, muito atemporal, né? Um jogo de duas, né? Combinação de 2 cordas somente, né?
são muitos acordes, né? É uma coisa simples, né? Que a gente pode desenvolver uma linguagem de cantar à vontade, né? Porque é uma afinação que a gente consegue identificar como uma coisa relativamente simples, assim. Da sua relação com o instrumento, né? Já vai trazer essa vontade de sonorizar, né? Afinado, obviamente, vai ser melhor, né? Você conhecendo a afinação do instrumento, para que serve, como é que é a linguagem daquele povo, né? Como é que são as afinações tradicionais, né? Como que a gente costuma chamar tradicional, eu não gosto muito dessa palavra, estava falando mais cedo, é o Ivaninho. Mas é isso, né? Muitas vezes essas afinações elas são pré-cristãs, né? Antes da interferência da igreja nas afinações, no tipo de música que era tocado. Tinha música que podia tocar, tinha música que não podia tocar, né? Por conta da afinação, o que ela trazia, o tipo de coisa que ela gerava, né? E como que é interessante a gente observar isso nas músicas, né? O que é legal também você, né, saber que tem um tipo de música que vai te fazer se sentir mais agitado e outros que vão te fazer se sentir mais reflexivo, mais pensativo, né?
Todo mundo quer mostrar. Você faz que não dá certo. A gente quer de um jeito, mas ela também tem um jeito dela, hein? A briga fica feia. A gente tenta.
Oficinas de fabricação desses instrumentos, com pesquisa, prática mesmo musical. E aí a gente tem diversas outras atividades que englobam, né, a transmissão desse conhecimento. Bom, o que é importante também é a gente saber que não existe, para além de não existir uma música africana, e não existe também assim um paradigma que possa colocar a música africana no lugar do passado. Sabe essa coisa de dizer, a música africana é a música tradicional, o instrumento africano é um instrumento tradicional. Aí a gente fica num lugar bem delicado, que é o seguinte, o que é tradicional, muitas vezes, acaba sendo colocado no passado e vira aquele lugar assim, uma coisa que precisa ser intocada, né? Que não pode ninguém mexer naquilo porque é tradicional. Mas veja bem, será que os instrumentos africanos estão presos no passado? Será que a música africana ela ficou presa no passado? A gente pode observar que não. Se a gente for dar uma olhada no cenário da música mundial hoje em dia, você vai ver que os artistas africanos eles estão sempre colocando a sua arte num lugar de universalidade, né? E eles vêm trazendo, sim, esse conhecimento ancestral, esse conhecimento milenar dos instrumentos musicais, das afinações e tudo mais. Mas eles não estão parados no tempo, não estão cristalizados no tempo. O que você mais vê se você for pesquisar o world music, né, que a gente chama música, no mercado da música mundial, são músicos africanos de todo o continente, viajando pela Europa, por exemplo, participando de grandes festivais na Europa, mesclando a música dita tradicional com elementos da modernidade, beatmakers, bandas eletrônicas, associadas a esses instrumentos artesanais. Aqui o Fábio Mucânia, dando uma saudação a todos e todas que estão aí acompanhando o nosso trabalho, para falar da importância da difusão desse trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos já, de iniciação à prática dos instrumentos africanos aqui no Brasil. É muito importante essa pesquisa, é muito importante essa observação sobre esse patrimônio da humanidade que são os instrumentos musicais africanos, porque a gente está num país que a gente tem a segunda maior população preta fora da África, né? E olha que interessante, muitos instrumentos de origem africana ainda são desconhecidos aqui no Brasil. Por exemplo, quando a gente pensa em África, direto ou indiretamente já se pensa em religião, tambor, miséria, desgraça, guerra, fome, todos esses malefícios que não foram desenvolvidos no continente africano, né? Foram levados para o continente africano depois do período da colonização. Mas o que existia antes, né, do período da colonização? A respeito de música, por exemplo, a gente pode falar de diversas afinações de instrumentos musicais que são mantidas, né, na linha do tempo há anos e anos e anos, né? Povos que sustentam tanto a tecnologia desses instrumentos, a maneira de fazer, tanto o ouvido, a escuta com as afinações, né, que são centenárias, às vezes milenares, né? O sentido da utilização da música, não só para entretenimento, mas também a música como uma ferramenta social, tanto de convivência quanto de harmonização. A gente falou ainda há pouco da carta, que foi uma das primeiras cartas, né, que vai falar da relação de direitos humanos, né, no continente africano, muito antes da Carta de Direitos Humanos que foi criada pela França e tudo mais. Então, assim, quando a gente vai falar da cultura africana, a gente precisa ter um olhar plural. Então, não existe uma cultura africana, existem culturas africanas. E quando a gente vai falar da música, a coisa se multiplica por diversas células diferentes, né? Então, é muito importante essa pesquisa. Eu espero que vocês tenham apreciado todo esse trabalho que foi desenvolvido aí, né? Que a gente está tentando bastante tempo,
né, trazer esse olhar diferenciado para a música e para os instrumentos de origem africana. De que forma? Através de práticas de oficinas de fabricação desses instrumentos, com pesquisa, prática mesmo musical. E aí a gente tem diversas outras atividades que englobam, né, a transmissão desse conhecimento. Bom, o que é importante também é a gente saber que não existe, para além de não existir uma música africana, e não existe também assim um paradigma que possa colocar a música africana no lugar do passado. Sabe essa coisa de dizer, a música africana é a música tradicional, o instrumento africano é um instrumento tradicional. Aí a gente fica num lugar bem delicado, que é o seguinte, o que é tradicional, muitas vezes, acaba sendo colocado no passado e vira aquele lugar assim, uma coisa que precisa ser intocada, né? Que não pode ninguém mexer naquilo porque é tradicional. Mas veja bem, será que os instrumentos africanos estão presos no passado? Será que a música africana ela ficou presa no passado? A gente pode observar que não. Se a gente for dar uma olhada no cenário da música mundial hoje em dia, você vai ver que os artistas africanos eles estão sempre colocando a sua arte num lugar de universalidade, né? E eles vêm trazendo, sim, esse conhecimento ancestral, esse conhecimento milenar dos instrumentos musicais, das afinações e tudo mais. Mas eles não estão parados no tempo, não estão cristalizados no tempo. O que você mais vê se você for pesquisar o world music, né, que a gente chama música, no mercado da música mundial, são músicos africanos de todo o continente, viajando pela Europa, por exemplo, participando de grandes festivais na Europa, mesclando a música dita tradicional com elementos da modernidade, beatmakers, bandas eletrônicas, associadas a esses instrumentos artesanais que foram feitos por povos há milhares e milhares de anos atrás, né? Então, o que é interessante a gente observar de tudo isso? A música africana, os instrumentos africanos, a cultura africana em geral, ela não está cristalizada. O conceito de tradicionalismo pode, às vezes, criar uma armadilha de colocar as coisas numa bolha em que elas precisam ser preservadas a qualquer preço e, no final das contas, o que acaba são sendo esquecidas. Ou então não aprofundado a pesquisa ou o argumento sobre a funcionalidade desses instrumentos, certo? Então, gente, mais uma vez eu venho falar da importância desse meu trabalho, África Sonora. É um trabalho de iniciação à prática dos instrumentos africanos. Vocês vão ver aqui diversos exemplos, algumas possibilidades, né, que a gente tem através dessas oficinas de difusão, através dessa oportunidade que a gente está tendo aqui através do edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E também, já vendendo meu peixe, né, aproveitando a oportunidade aqui para vender o peixe, falar de que a gente tem interesse em estender esse trabalho de iniciação à prática dos instrumentos para onde for possível estender. Instituições de ensino, instituições culturais, instituições religiosas, sejam elas qual for, que tiverem interesse em ter conhecimento um pouco mais sobre esse universo da música e dos instrumentos africanos, a gente está super disposto e disponível a criar parcerias e possibilidades para isso. Um outro ponto que eu acho relevante falar também, eu também acho bastante importante para a nossa cultura aqui, que a gente chama de afro-brasileira, né? Aqui no Brasil, a gente tem esse argumento que é o fato de que somos uma população majoritariamente descendente de africanos. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento geral, seja científico, biológico, industrial, espiritual, né? E os conhecimentos eles também não estão cristalizados só na academia. Não é só através dos livros acadêmicos ou de uma escola de música ou através da literatura, não sei o que você vai conhecer a música africana ou vai conhecer as culturas africanas. A gente está num lugar onde as culturas africanas foram apagadas, que é o Brasil, né? Essas culturas foram silenciadas, foram violentadas. Então aqui a gente precisa realmente tomar nas mãos
o conhecimento africano e levar ele adiante como um conhecimento africano. Porque a partir do momento que a gente absorve termos e qualificações que não contemplam a nossa história, a gente acaba se submetendo e submetendo a nossa cultura, que é preciosa, a valores que não são nossos, valores não civilizatórios. Porque quando a gente fala de valores civilizatórios, a gente diz de construção de futuro, né? Uma construção para além da nossa existência, para além da nossa vida. Então, a gente precisa ter noção de que esses valores civilizatórios africanos, eles se perpetuam até os dias de hoje exatamente porque tiveram pessoas que tomaram nas mãos e levaram adiante. Enquanto a gente assumir esse lugar do afro-brasileiro, enquanto a gente assumir esse lugar do descendente, o que está herdando alguma coisa, não, nós não somos herdeiros de nenhuma cultura africana. Nós somos filhos dessa cultura africana. Infelizmente afastados de casa, afastados da sua mãe, né? Mas a gente precisa lembrar de onde a gente veio, precisa lembrar da nossa cultura, precisa lembrar da nossa ciência, da nossa espiritualidade, das nossas tecnologias, das nossas filosofias, de todas as possibilidades que a gente tiver de adquirir conhecimento real, original e não alternativo, devem ser estimuladas. A gente deve desenvolver esse conhecimento. E nunca mesmo em nenhum momento ter vergonha de dizer que somos africanos no Brasil. Porque se a gente pensar na cultura brasileira, a gente vai ter que batalhar muito para encontrar um lugar onde o povo preto realmente foi protagonista, né, nessa cultura. Aí você fala, mas na cultura, na dança, não sei o que. Cultura não é só dança, cultura não é só música, cultura não é só comida, né? Cultura não é só remeleixo, ou coloridos. Não, a cultura é uma coisa que engloba vários valores humanos, né? De preservação da espécie, de preservação das famílias, de preservação de espécies vegetais, preservação de espécies minerais, preservação do lugar onde você vive, da filosofia que foi desenvolvida na sua comunidade, né? De valores familiares, de valores de unidade, né? Então a gente precisa ter essa ciência de que é muito importante a gente se enxergar como africano, sim, porque nós não viemos para cá, o povo africano não veio para cá a passeio. A gente não veio para cá convidado num iate a chegar aqui, fazer férias e a gente chegou aqui e aceitou o emprego de escravo. Não foi isso. Nós fomos tirados do continente africano para vir para cá à revelia, contra a nossa vontade. Então o que acontece? Diante disso, a gente precisa retomar o nosso futuro. A gente precisa reconstruir o nosso futuro. Não pode estar na mão de quem nos oprimiu o nosso futuro. A gente não pode entregar nossos filhos, a gente não pode entregar nosso alimento, nossa forma de se alimentar, nossa forma de pensar, nossa forma de se vestir, tudo para um mundo que não permitiu que a gente alcançasse nosso lugar de soberania. E não é soberania um sobre o outro, é soberania cultural, né? Porque a cultura no Ocidente, ela simplesmente invisibiliza tudo que tem ao redor. Só o que é importante é o que vem da ótica europeia. Só o que é importante é o que vem da construção de pensamento europeu. E a gente precisa encontrar um outro lugar nesse espaço, né? Existe uma frase muito interessante que eu vou encerrar aqui falando, o Dr. John Henrik Clarke, que ele vai dizer: nós, no continente africano, o povo africano, o continente africano, deu ao mundo a sua primeira humanidade. As primeiras civilizações são africanas, né? E nós também daremos a última humanidade. Veja o momento que nós estamos passando hoje, né? Em meio a uma pandemia, tudo mais. Pouco se fala sobre os benefícios de uma alimentação natural, pouco se fala sobre os benefícios de um cuidado com a saúde, de um cuidado com a sua saúde mental e espiritual. Pouco se fala sobre os cuidados básicos que a gente deve ter com o nosso espaço, com o meio ambiente, a relação que a gente deveria ter com a natureza e tudo mais. Então o que acontece, gente? A gente está num lugar de extrema invisibilidade da nossa origem, né? Da nossa raiz. E a gente sabe muito bem que a humanidade surgiu no continente africano. Então tudo que pertence à cultura, que engloba tantas coisas que a gente acabou de falar aqui, também nos pertence. A gente precisa ter legitimidade, conhecimento
e sempre está buscando mais conhecimento, porque conhecimento também é poder, né? Conhecimento é poder. Então a gente vai encerrar aqui convidando todas as pessoas a que quiserem saber um pouco mais sobre esse trabalho de fabricação de instrumentos de origem africana, iniciação à prática dos instrumentos de origem africana. Se vocês tiverem interesse, deixem seu contato aqui, façam contato pelas redes sociais e tal. A gente vai estar vendendo um curso mais aí para frente, talvez para o final do ano ou no ano que vem a gente vai estar organizando isso melhor, de uma maneira bem legal, para todos poderem acessar. Acompanhem nossas redes sociais, certo? E estejam atentos a todas as possibilidades, né, de adquirir conhecimento, principalmente conhecimento original e não alternativo. Então eu fico aqui me despedindo de vocês, agradecer a todos e todas que puderam assistir aqui esse material, agradecer essa oportunidade da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, através desse edital Cultura nas Redes, né? E dizer que a gente está aí, a gente está de pé, a gente vai permanecer vivo e a gente não vai negociar a nossa humanidade, certo? Estamos juntos, força e prosperidade para um e para todos.